O céu já estava tomado por um laranja pesado quando Murilo finalmente conseguiu retomar velocidade na BR. A fila de caminhões parecia interminável, todos presos por conta de um acidente mais à frente. O rádio transmitia apenas notícias repetidas, sempre com o mesmo tom cansado. Murilo, com quase 10 horas de estrada, sentia o corpo pesar e a mente devagar. Ele precisava adiantar a viagem, precisava chegar antes da madrugada na distribuidora. Atraso significava multa, e multa significava briga com o chefe, algo que ele simplesmente queria evitar. Então, quando avistou aquela placa antiga, parcialmente coberta por mato e enferrujada pelo tempo, algo dentro dele insistiu para que desacelerasse. A madeira estava torta, parecendo prestes a cair, e as letras quase legíveis diziam: Estrada das Três Sombras, 12 quilômetros. Murilo franziu a testa. Nunca tinha escutado esse nome. Não lembrava daquela estrada existir nos mapas. Mesmo assim, algo chamava sua atenção. O caminho parecia vazio, silencioso, sem nenhum caminhão parado ou desvio bloqueado. Ele engoliu seco. À sua frente, a BR ainda estava completamente parada. Só uns 12 quilômetros, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Ligou a seta, respirou fundo e jogou o caminhão na entrada do desvio. A transição foi imediata. A luz do sol desapareceu quase por completo quando ele entrou ali. A vegetação formava um túnel, com galhos entrelaçados tão densos que bloqueavam parte da claridade. Os pneus passaram por uma faixa de terra úmida, e Murilo sentiu o caminhão grudar levemente, como se a estrada estivesse viva, puxando o peso para baixo. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Não era apenas a ausência de barulho da rodovia. Era como se a natureza tivesse parado também. Nem pássaros, nem vento, nem farfalhar de folhas. Apenas o motor, que agora parecia mais alto do que deveria. Murilo ajustou a postura no banco. A estrada era estreita e tortuosa, mas não parecia abandonada. Havia marcas de pneus recentes. Havia até algumas partes com asfalto. Mas algo desconfortava. Era como se o mundo ao redor estivesse observando. Ele continuou, tentando ignorar a sensação de que era o único ser vivo naquele lugar. Depois de alguns minutos, percebeu que a claridade estava caindo mais rápido do que do lado de fora. O relógio marcava apenas 6:30 da tarde, mas o ambiente parecia noite fechada. Foi então que viu, lá na frente, no acostamento estreito, uma silhueta parada, alta, imóvel, escura. Murilo ajustou os faróis, tentando identificar. A silhueta parecia humana, mas alta demais, longilínea demais. Estava estática, como se fosse parte da paisagem. Ele reduziu, piscou. A figura sumiu. Murilo esfregou os olhos, olhando para o retrovisor, para os lados, para a pista inteira. Nada. Deve ser o cansaço, disse, inseguro. Seguiu dirigindo, mas a sensação de que algo tinha mudado continuou latejando. A estrada parecia mais fechada. O ar estava mais pesado. E, em certo momento, quando olhou rapidamente pelo espelho, teve a impressão de que o caminho atrás dele não existia mais, apenas uma muralha de sombras. Tentou respirar fundo, acelerar, manter a mente ocupada. Mas o desconforto crescia devagar, como água subindo aos poucos. E então, quando passou por uma curva, viu 3 silhuetas alinhadas ao longe, no meio da pista, imóveis. Ele pisou no freio por instinto. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo, encarou novamente. As silhuetas já não estavam lá. O coração de Murilo acelerou, pulsando na garganta. O rádio começou a chiar sem razão. O caminhão tremeu levemente. Ele sentiu que deveria voltar, fazer meia volta imediatamente. Mas, ao olhar novamente pelo retrovisor, tudo que viu foi escuridão compacta, impossivelmente densa, como se a estrada atrás dele tivesse sido apagada da existência. Ele não estava mais apenas dirigindo em um desvio. Ele estava preso nele. E, pela primeira vez naquela noite, uma sensação gelada percorreu sua espinha. A estrada das Três Sombras tinha percebido sua presença. A estrada começou a curvar de um jeito estranho, como se estivesse descrevendo um círculo imperceptível, me obrigando a reduzir a velocidade. As sombras pareciam se mover nas árvores, acompanhando cada metro que eu percorria. Pela primeira vez,
Tive a sensação nítida de que a floresta queria me reter ali dentro, como se estivesse fechando lentamente uma porta atrás de mim. O rádio chiava baixinho, mesmo desligado. Eu tentava ignorar, mas não conseguia deixar de perceber que, entre o chiado, surgiam intervalos que lembravam vozes distantes, como se alguém estivesse conversando em outra frequência, como se estivessem falando sobre mim. Foi nesse clima que vi um brilho laranja mais adiante. No começo, achei que fosse reflexo do farol, mas, conforme me aproximei, percebi que era um fogo vivo, queimando no meio da escuridão. Fui diminuindo a velocidade, sentindo meu estômago afundar. A estrada se abriu em uma clareira. No centro, 3 estruturas de madeira, parecidas com totens, estavam cravadas no solo. Eles formavam um triângulo perfeito. Cada um deles tinha símbolos entalhados, símbolos que eu não reconhecia, mas se pareciam pulsar quando iluminados pelas chamas, como se respirassem. Atrás dos totens havia uma espécie de círculo marcado no chão, feito com cinzas, folhas secas e pedras negras. Dentro dele, apenas sombras, mas sombras que pareciam se mover. Parei o caminhão longe, sem coragem de chegar perto. O fogo crepitava, mas o som não combinava com o ambiente. Havia algo mais, como se fosse acompanhado de um sussurro contínuo que surgia de todos os lados ao mesmo tempo. Foi então que percebi o movimento. 3 figuras surgiram atrás dos totens. Altas, magras, cobertas por um tipo de manto feito de fibras naturais, como folhas secas e tiras de casca de árvore. Caminhavam lentamente, em perfeita sincronia, como se fossem parte de um mesmo corpo. Seus rostos estavam cobertos por máscaras rústicas de madeira, todas diferentes entre si, mas todas igualmente perturbadoras. Sem olhos, com fendas profundas e bocas alongadas, como se estivessem eternamente presas em um suspiro silencioso. A cada passo que davam, o fogo parecia reagir. As chamas diminuíam e aumentavam, como se respondessem ao movimento dos corpos. Eu permaneci sentado, imóvel, lutando contra a vontade de engatar a marcha e dar meia volta. Mas algo me prendia. Não era só o medo. Era a sensação de que eu não podia fazer barulho. Não podia ser percebido. Como se qualquer ação brusca fosse chamar a atenção deles. Os 3 se aproximaram ainda mais do círculo de pedras e se ajoelharam. As mãos longas e finas tocaram o chão, e a temperatura ao redor pareceu cair de repente. O fogo mudou. Ficou mais azulado, mais frio, e o cheiro do ar se tornou pesado, difícil de respirar. Começou então um som que eu não sabia descrever. Não era canto, não era fala. Era como se estivessem puxando o ar e deixando que alguma coisa dentro deles fizesse o resto. O som vibrava no peito, desconfortável, invasivo. Parecia que aquelas vibrações mexiam com a própria floresta, que tremia levemente ao redor da clareira. Em meio ao ritual, percebi algo ainda mais perturbador. Atrás do fogo, entre as sombras do círculo, algo se ergueu lentamente. No começo achei que fosse apenas uma árvore retorcida, mas conforme aquilo se moveu, percebi que os galhos eram braços, longos, finos, deformados, cobertos por uma textura orgânica, que parecia mistura de madeira e pele. A cabeça era alongada e irregular, inclinada de um jeito quase antinatural. A criatura parecia se animar com o ritual, como se aquilo estivesse despertando sua atenção. Ela era maior que os totens, maior que qualquer ser humano poderia ser, e estava me observando, embora não tivesse olhos visíveis. A sensação era tão intensa que minhas mãos começaram a tremer. O rádio chiou mais forte. O caminhão vibrou levemente. O ar ficou denso, quase sólido. Eu sabia que precisava escapar. Sabia que, se ficasse, aquela coisa iria perceber minha presença por completo. Mas, antes que eu pudesse reagir, uma das figuras ajoelhadas parou de emitir o som e virou o rosto, lentamente, suavemente, na minha direção. A máscara não tinha olhos, mas eu senti que aquela coisa estava me vendo. Meu corpo congelou. Os outros 2 seguiram o movimento. E, ao mesmo tempo, a criatura atrás do fogo inclinou a cabeça para o lado, como se tivesse finalmente localizado sua presa. Eu não era mais um observador escondido. Eu fazia parte do ritual agora. Assim que aquelas 3 figuras voltaram seus rostos mascarados em minha direção, senti meu corpo enrijecer como se tivesse sido atingido por uma onda de frio repentino.
A sensação era tão intensa que minhas pernas formigaram, como se meu próprio corpo estivesse lutando para se manter no presente, tentando evitar que minha mente fugisse da realidade. O caminhão vibrava sob minhas mãos, mas não era a vibração do motor. Era como se algo pressionasse por baixo, como se a própria terra pulsasse inquieta. A criatura atrás do fogo inclinou o corpo, movendo-se como algo vivo e antigo demais para tentar parecer humano. Seus braços longos e tortuosos se ergueram devagar, e a textura estranha de sua pele, madeira, parecia brilhar levemente com a luz azulada das chamas. Senti minha boca secar. Aquele ser não estava apenas olhando para mim. Ele estava me reconhecendo. Os três mascarados levantaram-se juntos, em sincronia perfeita, como se compartilhassem um único pensamento. O fogo aumentou repentinamente, criando sombras tremulantes que dançavam pela clareira e se distorciam ao redor das árvores. Foi nessa oscilação que percebi algo aterrorizante. Os troncos pareciam mudar de lugar, quase imperceptivelmente, como se estivessem se aproximando, fechando o espaço, criando um cerco invisível. Eu precisava sair dali. Sem pensar duas vezes, tirei o caminhão da inércia e engatei a marcha. O barulho do motor parecia violento demais para aquele ambiente silencioso, como se eu tivesse quebrado uma regra sagrada da floresta. As figuras reagiram. Não correram, não gritaram. Simplesmente viraram seus rostos para acompanhar o movimento do caminhão, como predadores observando a presa que tenta fugir tarde demais. Pisei no acelerador. As rodas giraram, mas a terra parecia grudenta, como se estivesse tentando impedir minha partida. O caminhão avançou lentamente, cada metro parecendo mais difícil que o anterior. O fogo atrás de mim explodiu em uma luz forte e fria, e o rádio começou a emitir um chiado tão alto que sentia a vibração subir pelos meus ossos. Quando finalmente consegui arrancar, a clareira ficou para trás, mas o horror não ficou. As árvores tornaram-se mais densas, formando um corredor escuro que parecia se fechar conforme eu avançava. A luminosidade natural estava praticamente inexistente. Era como dirigir dentro de um túnel de sombras, onde a única luz vinha dos faróis, e até essa parecia fraca demais. Foi aí que ouvi pela primeira vez. Não era o chiado do rádio. Não era barulho de motor. Era um som suave, muito suave, mas próximo. Era como um sussurro. Uma palavra arranhada, dita com dificuldade. Meu nome. Murilo. Meu coração bateu tão forte que doeu. Eu olhei ao redor, como se fosse possível encontrar alguém dentro da cabine. O som veio de novo, mais claro desta vez. Parecia estar ao meu lado, do banco do passageiro. Murilo. Virei a cabeça lentamente. O banco estava vazio, mas o ar ao redor parecia mais denso, como se alguém ocupasse aquele espaço invisível. Continuei dirigindo, tentando manter os olhos na estrada. O sussurro se repetiu, agora mais próximo, quase tocando meu ouvido. Meu peito apertou. Minha respiração ficou curta. Era o tipo de som que não vinha de algo humano. Tinha uma textura áspera, como se a garganta de quem dizia meu nome fosse composta de folhas secas e gravetos quebrados. Murilo. Apertei o volante com força, tentando impedir minhas mãos de tremerem. Foi quando percebi que algo havia mudado na floresta. As árvores agora tinham marcas. Marcas que não estavam ali antes. Símbolos parecidos com os dos totens. Espirais, linhas quebradas, formas geométricas deformadas. E, à medida que eu avançava, aquelas marcas se repetiam, como se compusessem um caminho que eu estava sendo forçado a seguir. Tentei acelerar mais, mas a estrada continuava se deformando. Às vezes parecia ficar mais larga, às vezes mais estreita. Havia momentos em que eu tinha certeza de que estava passando duas vezes pelo mesmo lugar, mesmo que a vegetação mudasse sutilmente. E então a voz mudou. Deixou de ser um sussurro isolado. Várias vozes começaram a se sobrepor, vindas de todos os lados da floresta. Eram murmúrios, fragmentos de palavras, respirações profundas. E todas elas pareciam estar chamando meu nome, como se a floresta inteira tivesse decidido me convocar. Meu corpo estava coberto de arrepios. Senti lágrimas involuntárias escorrerem, não de tristeza, mas do medo puro que tomava conta de mim. O pior era a sensação de que, em algum momento, eu tinha cruzado um limite invisível, algo como uma fronteira. E agora a floresta não queria que eu saísse.
Foi quando vi as primeiras silhuetas acompanhando o caminhão pela lateral. Sombras longas, retorcidas, que caminhavam entre as árvores, imitando meus movimentos. Eram altas, quase o tamanho dos troncos grossos. Pareciam acompanhar a velocidade do veículo sem esforço algum. Seus braços eram tão compridos que tocavam o chão enquanto corriam ao meu lado, embora seus passos fossem totalmente silenciosos. Eu virei a cabeça para a direita por reflexo, e me arrependi no mesmo instante. Uma das figuras estava ali, tão próxima que, se eu abrisse a janela, poderia tocar sua pele irregular, marcada por rachaduras profundas. A ausência de olhos fazia com que fosse impossível saber se estava olhando para mim, mas eu sentia. Sentia a atenção dela, sentia a fome curiosa na presença dela. Ela inclinou o corpo em minha direção, acompanhando o movimento do caminhão sem nenhuma dificuldade. Era como se estivesse flutuando sobre o próprio contorno. Engatei a marcha com força, acelerando tudo que podia. A figura desapareceu na escuridão de repente, mas outras surgiram mais à frente, como se multiplicassem. O rádio chiou mais alto ainda. Agora parecia que a cabine do caminhão inteira estava sussurrando meu nome. Murilo, Murilo, Murilo. E então percebi algo ainda mais aterrador. As vozes não estavam apenas me chamando. Elas estavam me guiando, me empurrando para algo. E a estrada das três sombras estava ficando cada vez mais viva. A aceleração do caminhão já não significava mais nada. A estrada parecia dobrar, esticar e se mover sob as rodas, como se estivesse viva, respirando, mudando de forma para impedir qualquer tentativa de fuga. Quanto mais eu dirigia, mais a floresta se fechava ao redor, como se estivesse tentando engolir o veículo. As vozes continuavam. Agora não eram apenas sussurros. Eram frases inteiras, faladas em uma língua antiga, áspera, que soava como galhos sendo arrastados pelo chão. Mas, no meio daquele idioma impossível, meu nome aparecia repetidamente, como se fosse uma peça essencial do que estavam recitando. Murilo, Murilo, Murilo. Meu corpo estava à beira da exaustão. As mãos tremiam, o peito parecia comprimido por dentro. A escuridão da floresta se infiltrava pelas janelas, parecendo mais densa do que o próprio ar. Eu tinha a sensação de que, se estendesse a mão para fora, tocaria algo sólido, algo que se agarraria ao meu braço e me puxaria sem hesitar. A estrada finalmente se abriu em um trecho mais largo. Foi a primeira vez, desde que tudo começou, que senti algum tipo de alívio. O farol iluminou o espaço diante de mim. Por um momento, pensei que talvez tivesse encontrado uma saída. Mas então eu vi. No meio da estrada, havia um arco de madeira retorcida, enorme, esculpido com símbolos que brilhavam em um tom esverdeado. Era impossível que aquilo estivesse ali antes. A estrutura era alta demais, larga demais, parecia antiga demais. As marcas entalhadas se mexiam sutilmente, como se respirassem, como se estivessem vivas. Eu freiei por reflexo, o caminhão derrapando na terra úmida. O rádio fez um estalo alto, e todas as vozes cessaram de uma vez. O silêncio caiu sobre a cabine como um peso imenso, deixando claro que algo tinha mudado. E então, finalmente, ouvi a voz verdadeira. Ela não veio do rádio, não veio da floresta, não veio do mundo físico. Ela veio de dentro da minha cabeça. Passe. Engoli seco. Minha visão ficou turva por alguns segundos e senti um formigamento na base da nuca, como se algo estivesse tocando minha mente, procurando entrada. Fechei os olhos por um instante, tentando me concentrar em algo, qualquer coisa que fosse real, mas quando os abri, percebi que não estava mais sozinho. Havia uma figura parada ao lado do caminhão, no acostamento. Alta, magra, a mesma textura de pele madeira, os braços longos demais, a cabeça inclinada de forma antinatural. Ela estava tão próxima que eu poderia ter saído da cabine e estendido a mão para tocar sua superfície áspera. Ela não tinha olhos, mas havia uma fenda vertical no centro da testa, fina e escura. E aquela fenda começou a se abrir lentamente, como uma boca silenciosa, revelando algo que pulsava por dentro, um brilho fraco, que parecia observar, analisar e, principalmente, julgar. O terceiro olho. Eu tentei engatar a marcha, mas minha mão não respondeu. Meu corpo parecia paralisado. Não era medo comum.
Era uma dominação completa, como se aquela entidade tivesse arrancado o controle das minhas ações. O cheiro no ar mudou. Tornou-se úmido, pesado, como se estivesse respirando fungos e terra muito antiga. A luz do farol oscilou e a floresta ao redor pareceu se curvar, inclinando troncos e galhos em minha direção, como se estivesse assistindo ao que viria a seguir. A criatura ergueu lentamente uma de suas mãos longas até encostar na porta do caminhão. O metal rangeu sob o toque, afundando levemente, como se fosse feito de barro. As vozes retornaram, mas agora vinham de dentro do caminhão, das paredes, dos bancos, de cada pequeno espaço oco. Murilo, Murilo, Murilo. A porta abriu sozinha. Eu não tinha mais controle do meu corpo quando meus pés tocaram o chão úmido. O ar noturno parecia vibrar ao meu redor, carregado de energia antiga. A criatura moveu-se para o lado, como se estivesse me conduzindo até o arco de madeira no meio da estrada. Meu coração batia em um ritmo frenético. Quase caí, mas minhas pernas continuaram caminhando. Não por vontade própria, mas porque algo me puxava por dentro. Era como se eu estivesse sendo levado para um julgamento inevitável. Quando parei diante do arco, a luz esverdeada se intensificou. As marcas entalhadas começaram a se mover mais rápido, como se estivesse me analisando. A sensação era de estar debaixo de uma tempestade silenciosa, onde cada fio de energia percorria minha pele. A criatura parou atrás de mim. Seu terceiro olho brilhou mais forte. E então eu entendi. A estrada das três sombras não era um lugar físico. Era um portal. Um rito. Uma seleção. Eu tinha sido observado, seguido, escolhido. As vozes se transformaram em um único som profundo, vibrante, que sacudiu tudo dentro de mim. Minhas pernas cederam, mas não cheguei a cair. Algo me sustentava, como se braços invisíveis me segurassem. E então, a luz do arco me engoliu. Por um segundo, senti meu corpo se dissolver, como se estivesse sendo desfeito e remontado. Meu coração parou. Minha mente se expandiu de um jeito doloroso. A sensação era de estar em vários lugares ao mesmo tempo, vendo a floresta por ângulos impossíveis. E então tudo voltou. Eu estava no caminhão de novo. A estrada estava clara. O céu aberto. Os pássaros cantavam como se fosse manhã comum. O rádio estava desligado. Os espelhos vazios. Nenhuma silhueta me seguia. Mas havia algo novo. No centro da minha testa, uma pressão constante. Uma pulsação leve, como se algo tivesse sido plantado ali. O terceiro olho não pertencia só à criatura. Agora ele pertencia a mim. E, ao olhar pelo retrovisor, pela primeira vez naquela estrada, percebi o que havia mudado. Eu não via mais apenas com meus olhos. Eu via como eles viam. E a floresta das três sombras estava viva dentro da minha mente. Quando cheguei perto da barraca, porém, parei imediatamente. A silhueta estava lá de novo, mais próxima, a uns 5 metros de distância, entre duas árvores grossas. E dessa vez, parecia ligeiramente inclinada para frente, como se estivesse observando com atenção cada passo meu. Pisquei com força e ela desapareceu. A dor pulsou atrás dos meus olhos, intensa e profunda, como se algo estivesse crescendo lá dentro. Naquele momento, percebi que aquilo não era mais apenas uma pesquisa. O fungo estava mudando a floresta, ou estava mudando a minha mente. A dor atrás dos meus olhos não diminuía. Pelo contrário, avançava em ondas que vinham e iam, como se algo pulsasse dentro de mim em um ritmo próprio, independente do meu corpo. O calor da floresta parecia ter dobrado desde o amanhecer, e o ar denso tornava cada respiração um esforço consciente. Movia-me devagar, como se estivesse sendo observado por todos os ângulos, e a verdade é que eu sentia, profundamente, que estava. Decidi me afastar um pouco do acampamento para tentar entender a extensão da contaminação. Se aquele pó azul realmente vinha do fungo, como eu desconfiava, o espalhamento era muito maior do que eu imaginava. A cada passo que eu dava, notava pequenos pontos azulados brilhando sob a luz filtrada da copa, como se fossem minúsculas constelações incrustadas no solo. A floresta estava diferente. Era impossível negar. Não era só o silêncio. Era a sensação de deslocamento, como se as distâncias não fossem mais confiáveis. Alguns metros pareciam quilômetros, outros
Quase nada. Caminhei por um trecho familiar, próximo ao rio, mas ele não estava ali. No lugar da água, encontrei apenas um tapete de folhas secas. Pisquei, confuso. Dei alguns passos para trás. E o rio reapareceu, fluindo calmamente, como se nunca tivesse desaparecido. A realidade estava começando a falhar. Atribuí isso aos esporos. Eu conhecia os efeitos neurológicos de alguns fungos: confusão, euforia, desorientação. Mas nada tão intenso quanto aquilo. Ainda assim, tentei manter a mente lógica. Era a única coisa que me impedia de entrar em pânico. Continuei caminhando, registrando mentalmente tudo o que via, até que notei algo alarmante entre duas árvores altas, onde a sombra era mais espessa. Uma figura estava parcialmente escondida ali. A mesma silhueta fina e escura, imóvel como uma estaca. A mesma ausência de rosto, de contornos claros. Um vazio com forma humana. Dessa vez, porém, havia algo diferente. A figura estava mais definida, como se estivesse ganhando textura. A superfície parecia feita de fibras, filamentos que lembravam raízes secas. Havia pequenas rachaduras atravessando seu corpo como veias vazias. A cada instante que eu olhava, ela parecia mais sólida. Meu corpo inteiro ficou tenso. Não consegui respirar por um momento. Ela não se moveu, nem 1 milímetro. Mas havia algo naquela postura, algo atento, inclinado levemente para o lado, como se estivesse estudando a minha reação, como se estivesse esperando algo de mim. Senti a dor nos olhos crescer mais uma vez. Meus pensamentos se embaralharam. Apertei a testa com força. Quando olhei de novo, a figura havia se desfocado. Não sumido, apenas borrado, como se não tivesse mais certeza de sua forma. E foi aí que ouvi uma voz. Não uma voz humana. Não um sussurro claro. Era mais como o som do vento passando por uma estrutura oca. Uma vibração baixa que parecia surgir ao meu redor, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Ela atravessou minha pele como água gelada. Não entendi palavras, não eram palavras. Era alguma coisa primitiva, profunda, quase vegetal. A floresta estava falando. Eu me afastei instintivamente, o coração acelerando de uma forma que doía. Me apoiei em uma árvore, tentando recuperar o equilíbrio. E foi aí que percebi algo terrível. A árvore respirou, levemente, sutilmente, quase imperceptível, mas se moveu sob minha mão, como se tivesse pulmões. Me empurrei para longe num salto, tremendo, olhando fixamente para o tronco. Ele estava normal, imóvel, quieto, inocente, mas eu tinha sentido, não era uma alucinação. A textura tinha mudado sob minha palma. A superfície tinha pulsado. Me virei e comecei a caminhar rápido, quase correndo, enquanto a sensação de ser observado aumentava atrás de mim. A dor nos olhos pulsava no ritmo dos meus passos. O cheiro doce do fungo parecia mais forte, grudado nas narinas, como se eu estivesse respirando aquilo diretamente da fonte. E então o pior aconteceu. O chão à minha frente se abriu. Pelo menos foi o que eu vi. Uma fenda estreita e profunda surgiu entre as raízes, como uma boca escura esperando para me engolir. Eu recuei instintivamente, o corpo dominado pelo pânico. Pisquei várias vezes e a fenda desapareceu. No lugar dela, apenas terra firme e folhas. Meu corpo tremia. Minha mente também. Eu precisava voltar ao acampamento. Precisava de segurança, de referências visuais fixas, de qualquer coisa que ainda fosse real. Quando finalmente o avistei, parei. A silhueta estava lá, exatamente no centro do acampamento, imóvel. Dessa vez, ela não parecia borrada. Sua forma era definida, sólida. A superfície feita de fibras escuras respirava levemente, como a árvore de antes. E, apesar de não possuir olhos, eu senti, com absoluta certeza, que ela me encarava. E então a dor atrás dos meus olhos atingiu o ápice. Algo estava crescendo dentro de mim, ou tentando entrar. Eu não consegui me mover por alguns segundos. O acampamento, que horas antes parecia um refúgio, agora era um palco silencioso onde algo aguardava minha reação. A figura no centro continuava imóvel, feita de fibras escuras que lembravam raízes secas entrelaçadas.
Ela não tinha rosto, mas mesmo assim eu sentia um olhar profundo e penetrante vindo daquela superfície sem forma. Era como se a própria floresta tivesse decidido assumir um corpo para me observar mais de perto. A dor atrás dos meus olhos se espalhou para a nuca, descendo pela espinha em ondas lentas, como se algo estivesse se enraizando dentro de mim. A sensação era quente, pesada, e deixava meu raciocínio turvo. Tentei respirar profundamente, mas o ar parecia mais espesso, mais denso, como se estivesse carregado de partículas invisíveis. Apesar do medo, dei um passo à frente. A figura não reagiu. O silêncio ao redor parecia absoluto, quase antinatural. Até o ar estava parado. Observei a criatura com mais atenção, tentando entender sua forma. Quanto mais eu olhava, mais percebia que não era apenas uma sombra ou ilusão. Sua superfície tinha textura real, uma mistura de casca ressecada, fungo fibroso e linhas que lembravam raízes vivas. Em alguns pontos, pequenos filamentos se moviam lentamente, como se respirassem. Aquilo não era humano, nem animal. Era uma coisa híbrida, nascida da própria floresta ou talvez mudada pelo fungo. E então, a criatura inclinou a cabeça. Não foi um movimento brusco. Pelo contrário, foi suave, calculado, quase curioso, como se estivesse estudando minha reação, testando meus limites. O gesto me atingiu mais profundamente do que qualquer grito possível. A sensação de ser observado se tornou sufocante. Eu dei um passo para trás sem perceber. A criatura inclinou mais a cabeça. A dor nos meus olhos pulsou, e minha visão se dividiu por um instante, como se eu estivesse olhando através de dois mundos ao mesmo tempo. O acampamento parecia se distorcer levemente. As árvores ao redor esticavam suas formas, convergindo para cima como torres tortuosas. A luz se partia em tons azulados e violeta, como se as cores da floresta estivessem sendo filtradas pelo fungo dentro de mim. Foi então que percebi um detalhe perturbador. A figura não estava apenas parada no acampamento. Havia pequenas partículas azuladas suspensas ao redor dela, flutuando no ar como poeira iluminada. Os mesmos esporos que eu tinha visto nas folhas horas antes. Sua presença era tão densa que parecia formar um halo sutil ao redor do corpo da criatura. Ela era feita de fungo, ou algo semelhante. E enquanto eu observava, sentia a dor atrás dos olhos se intensificar de um jeito diferente, como se algo estivesse pulsando em sincronia com o que quer que fosse aquela coisa. Quando dei mais um passo para trás, minha perna tocou algo no chão. Olhei rapidamente e prendi a respiração. Meu equipamento estava espalhado como se tivesse sido mexido. As caixas abertas, os materiais revirados, a mochila virada de lado. Mas nada havia sido roubado. Nada parecia danificado. Era como se alguém tivesse apenas examinado tudo, ou como se aquela criatura estivesse tentando entender quem eu era. Meu corpo inteiro tremia, mas tentei me manter racional. Precisava sair dali. Precisava me afastar daquele acampamento. A dor nos olhos latejava forte demais para ignorar, e eu sabia que não tinha muito tempo antes de perder completamente a capacidade de pensar com clareza. Respirei fundo e recuei mais um passo. Foi aí que a criatura reagiu. Muito lentamente, ela deu seu primeiro movimento claro. Um pequeno avanço, apenas 2 passos, mas suficiente para congelar meu corpo por completo. O som não existiu. Nenhum estalo de galho, nenhuma folha se movendo. A presença dela parecia ultrapassar as leis físicas, movendo-se como algo que não precisava interagir com o ambiente ao redor. O instinto tomou conta de mim. Virei para correr. O mundo ao meu redor se distorceu. As árvores se fecharam, formando corredores estreitos que não existiam antes. O chão pareceu se mover, ondulando sutilmente como se estivesse vivo. A luz se partia em fragmentos, transformando tudo em sombras alongadas que se esticavam em minha direção. Corri, tropeçando em raízes que pareciam surgir sob meus pés de propósito. Cada respiração queimava meus pulmões, preenchidos pelo cheiro doce dos esporos. A dor nos olhos estava tão intensa que minha visão se fragmentava, criando duplicidades do caminho, imagens sobrepostas da realidade misturada com alucinações. E no meio dessa fuga desesperada, ouvi novamente aquela vibração profunda. Não era voz humana, não era linguagem. Era como se a floresta inteira estivesse comunicando uma única ideia. Volte. Eu tropecei e caí de joelhos.
O chão estava coberto por folhas azuis. Não era assim antes. O fungo estava por toda parte agora, espalhando-se como se fosse uma extensão da criatura, como se ela tivesse deixado rastros por onde passou. Levantei a cabeça com dificuldade, a respiração pesada. A criatura estava ali, não a alguns metros, a apenas 3 passos de mim. E, pela primeira vez, eu vi algo que parecia olhos, 2 pontos brilhantes e azulados surgindo sob a trama de fibras, como luzes distantes atrás de uma cortina de raízes vivas. E naquele instante, compreendi algo terrível. Ela não estava apenas me observando. Ela estava conectada a mim. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei desacordado. Quando abri os olhos, a luz fraca do amanhecer atravessava as folhas altas da floresta, criando faixas esbranquiçadas que pareciam dividir o ar em camadas. Minha cabeça latejava como se algo tivesse sido arrancado dela. O chão ao meu redor estava coberto de marcas confusas, passos que não reconhecia, arranhões nas raízes, pequenos montes de terra revirada, como se algo houvesse se arrastado. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam demais. Apoiei-me num tronco coberto por musgos espessos. Foi então que percebi que o fungo, aquele organismo estranho, pulsante, hipnotizante, não estava mais onde deixei. Só estava um espaço circular vazio, de terra escura, tão escura que parecia absorver a luz. A primeira sensação foi pânico. A segunda, algo mais profundo, quase primitivo, a certeza de que ele não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha se movido, ou sido levado. Dei alguns passos para trás quando ouvi o som das folhas sendo pressionadas. Me virei, esperando encontrar algum animal, mas o que vi me fez congelar. Era uma figura humanoide, mas distorcida, como se tivesse sido moldada por mãos impacientes. Sua pele parecia feita de tecido vegetal, entrelaçada com pequenos brotos que respiravam. E no centro do peito, onde deveria haver ossos, havia o mesmo fungo alaranjado pulsando, como um coração doente. A criatura não caminhava, deslizava, e cada movimento deixava um rastro de esporos que flutuavam no ar, criando uma névoa dourada. Minha mente gritava que era outra alucinação, mais uma imagem criada pelo fungo. Mas alguma parte de mim entendia que aquilo era real demais. O cheiro úmido, o silvo suave dos esporos, o modo como a luz refletia na superfície viscosa de sua pele. Eu podia sentir o calor que emanava dela. Alucinações não esquentam o ar. A criatura inclinou a cabeça como se tentasse entender o que eu era. Seus olhos, se aquilo podia ser chamado de olhos, eram 2 círculos fundos, ocos, mas brilhantes, como cavidades cheias de vida interna. Quando ela deu o primeiro passo em minha direção, eu corri. Não pensei, não planejei, apenas corri. A floresta se movia ao meu redor como um labirinto vivo. Galhos se fechavam sobre mim, arbustos se abriam, caminhos desapareciam. Senti esporos grudando na pele, escorregando pelo meu pescoço, entrando pela gola da camisa. Cada toque deles parecia provocar pequenos disparos de memória e medo ao mesmo tempo. A criatura vinha atrás de mim, silenciosa, mas presente. Eu não precisava olhar para saber. A sensação de algo se aproximando era tão forte quanto o próprio chão sob meus pés. Depois de minutos que pareceram horas, avistei uma clareira. No centro dela havia uma árvore colossal, mais larga do que qualquer tronco que já tinha visto na Amazônia. Seu interior estava oco e iluminado por um brilho pálido, como se algo estivesse acampado ali dentro. Me aproximei devagar, porque a alternativa era morrer correndo. Quando toquei o tronco, senti vibrações suaves, parecidas com uma respiração. E então percebi, dentro daquela árvore havia colônias inteiras do mesmo fungo. Pareciam órgãos expostos, crescendo uns sobre os outros, formando desenhos quase simétricos. Antes que eu pudesse reagir, ouvi aquele deslizar atrás de mim. A criatura estava ali, parada, observando. Só que dessa vez ela não atacou. Ela apenas ergueu a mão, e a palma, se aquilo era uma palma, se abriu, revelando pequenos filamentos dourados dançando no ar. Era como se ela me oferecesse algo, como se estivesse me convidando. Foi então que tudo ficou claro na minha mente. O fungo não era apenas um organismo. Era um sistema inteiro, uma consciência fragmentada. Ele não queria me matar. Ele queria me integrar, me transformar. O calor subiu pelo meu peito.
Os esporos que haviam tocado minha pele pareciam se mover sob a carne, como se procurassem um caminho para dentro. Senti a visão se turvar, não por medo, mas por uma sensação estranha de entrega involuntária. E então, antes que a transformação se completasse, um som ecoou pela floresta. Vozes humanas, gritos, passos correndo, equipamentos metálicos, batendo. Uma equipe de busca, finalmente, depois de dias desaparecido, havia me encontrado. A criatura recuou. A luz em seu peito diminuiu. Por um momento, ela apenas me observou com aquele olhar vazio, mas cheio de intenção. E então se dissolveu entre as árvores, como se nunca tivesse existido. Desmoronei no chão quando os resgatistas me alcançaram. Eles falavam comigo, perguntavam meu nome, tentavam me levantar, mas eu só conseguia repetir, tremendo, que não era mais o mesmo. E não sou mesmo. Às vezes, quando estou sozinho, sinto algo vibrar debaixo da minha pele. Uma onda quente que sobe pelas costas, como se algo estivesse despertando. À noite, vejo luzes douradas piscar no canto da visão. E em alguns sonhos, ou talvez não sejam sonhos, ouço aquela criatura sussurrando em algum lugar dentro da minha cabeça. Ela me encontrou primeiro, e uma ligação assim nunca se desfaz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!